dar sequência aqui à nossa conversa, né, falando sobre o telescópio LUVOIR, né? E é interessante porque, para mim, quando eu comecei a ler sobre esse telescópio, a primeira dúvida que veio é como se pronuncia esse nome, né? E o professor pode explicar direitinho, né, por quê, e também explicar o que é o telescópio LUVOIR. O LUVOIR, na verdade, o nome LUVOIR, né, LUVOIR, né? Ele junta as letras, na verdade, do, né, Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor, né? Então, ficou esse nome. Esse nome também é temporário, né? Porque eu Uhum, participei, né? Eu fui convidado para participar do time de conceito da NASA, né? Então, isso, obviamente, eu, é muito importante, inclusive no meu currículo, porque você recebe um certificado da NASA, você olha lá a equipe das pessoas que participaram desse projeto, você tem a página do LUVOIR, né, uhum, com a equipe de conceito, né? Então você vê que tem desde o diretor da NASA, né, a Deborah Fisher, que é hoje presidente da NSF, né, a National Science Foundation dos Estados Unidos, o CNPq, digamos assim, ou seja, talvez a pesquisadora mais importante dos Estados Unidos hoje, decide todo o orçamento de ciência dos Estados Unidos, então ela é uma das pessoas do LUVOIR. E esse telescópio ele tem algumas características que são extremamente importantes, né, no sentido de direcionar o que vai ser a astronomia a partir de 2030. Então, eu converso com meus alunos às vezes e eu digo que esse aí talvez seja o meu último telescópio, a minha última aventura antes da minha aposentadoria, porque nós estamos falando aí de algo que possivelmente, né, a partir de 2030, que ele vai estar um pouco mais definido, mas foi terminado a partir de conceito e foi aprovada pela NASA, né? Então, o LUVOIR, como o nome falou, ele é large, né? Então é esse conjunto de telescópios muito grandes e ele vai ter um braço no ultravioleta e um braço no infravermelho. Existem algumas discussões de orçamento, às vezes foi aprovado, tira a parte infravermelha, coloca, mas ele é praticamente uma junção de Hubble com o James Webb e com dois braços ainda, né? Ele vai ser muito mais importante, obviamente, do que esses antecessores. Então, a gente chama de LUVOIR A e LUVOIR B, que são as duas configurações, tendo ultravioleta visível, a luz visível, e o infravermelho próximo. Então, é como se você juntasse todos esses telescópios em um só, né? Então, você tem a parte infravermelha e a parte ultravioleta, e no meio a luz visível também sendo coletada. Então, você vai fazer um completo, uma varredura, na verdade, de todo o espectro eletromagnético. E sem falar que é uma missão espacial. Então, possivelmente, esse telescópio, eu acho que tem algumas imagens aí na internet, a gente pode comparar o tamanho do LUVOIR com o HST ou o WFIRST, né? Então, na verdade, é o maior telescópio jamais concebido pela humanidade. Então, você tem assim, que vai voar, né? Então, tem todas as questões aí de é, detecções, caracterização, que tipo, na verdade, de elementos nós vamos entender, né? Nós vamos perceber nas atmosferas. Então, realmente é um passo, digamos assim, é, ele vai fazer possivelmente uma revolução como o Hubble fez, certo? Então, esses outros telescópios são telescópios também muito importantes, mas são mais intermediários do ponto de vista de tecnologia, de avanço tecnológico, né? Muitas vezes eu comparo com o telefone, né? Muitas vezes as empresas grandes de telefones, elas não lançam um telefone todo ano. Elas lançam melhorias de telefones e, às vezes, telefones novos com nova tecnologia. Não dá para fazer todo ano. Então, os satélites é muito parecido. Então, nós tivemos aí uma sucessão de satélites, mas o LUVOIR, pela própria estrutura, né, de olhar todas as bandas do espectro eletromagnético, do ultravioleta até o infravermelho, ele vai realmente fazer algo que nunca foi feito, né? Com raras exceções, a gente conseguiu observar estrelas em duas ou três bandas ao mesmo tempo, mas ele vai ser tipo o padrão dele, né? O padrão dele vai ser o espectro inteiro, né? E, obviamente, com a qualidade de estar fazendo astronomia espacial.